Bom dia, Sora! Hoje eu vou falar sobre a evolução dos modelos atômicos. Em 450 a.C., dois filósofos gregos elaboraram o primeiro modelo atômico, que sugeria que tudo ao nosso redor era formado por pequenas partes indivisíveis, os átomos. Esses filósofos diziam que os átomos estavam correlacionados a fenômenos macroscópicos, como, por exemplo, a água, que seria formada por átomos redondos e suaves, o fogo por átomos espinhosos e rígidos, e a Terra por átomos ásperos e dentados. Modelo de Dalton. John Dalton, em 1808, apresentou sua teoria atômica, que dizia que a matéria era formada por partículas extremamente pequenas denominadas de átomos. Ele sugeria que os átomos eram semelhantes às bolas de bilhar, esféricos, maciços e indivisíveis. Um conjunto de átomos com as mesmas propriedades formaria um elemento químico, e então essa teoria ficou conhecida como modelo das bolas de bilhar. A partir daí, pode-se explicar a formação de moléculas e de substâncias, e as reações químicas eram resultado da união e separação de átomos. Modelo de Thomson. Em 1897, o cientista inglês John Thomson descobriu que os átomos não eram indivisíveis e propôs que eles eram formados por uma parte maciça e elétrons, que viriam a ser descobertos posteriormente incrustados ao redor. Utilizou uma aparelhagem denominada de tubo de raios catódicos para comprovar sua teoria. Thomson, além de adicionar uma pequena quantidade de gás dentro de uma ampola de vidro, colocou também 2 eletrodos ligados a uma fonte externa. Quando o circuito era ligado, aparecia um feixe de raios que se propagava em linha reta e eram provenientes do cátodo. Então, concluiu que os raios eram partículas ainda menores que os átomos e possuíam carga elétrica negativa. Essas partículas foram chamadas de elétrons. Esse modelo foi batizado de pudim de passas e explica uma série de outros fenômenos, como, por exemplo, a formação de íons e a própria eletricidade. Modelo de Rutherford. Em 1904, Ernest Rutherford, um cientista neozelandês, realizou o mesmo experimento com gás hidrogênio feito pelo físico alemão Eugen Goldstein e detectou a presença de cargas elétricas positivas ainda menores do que as descobertas por Goldstein, as quais chamou de prótons. Para verificar se os átomos eram maciços, Rutherford bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com pequenas partículas de cargas elétricas positivas, chamadas de partículas alfas, emitidas por um material radioativo. A partir das conclusões iniciais feitas por Rutherford, em 1911, criou um modelo atômico semelhante ao sistema solar, e assim concluiu que a região central do átomo concentra praticamente toda a sua massa e possui carga elétrica positiva. A denominou de núcleo. A região mais periférica, que possui pouquíssima massa e envolve o núcleo e apresenta a carga elétrica negativa, foi chamada de eletrosfera. Continuando seus estudos, Rutherford percebeu que no núcleo dos átomos poderia existir mais do que um único próton. Porém, isso comprometeria a integridade do núcleo, pois entre prótons existiria uma força de repulsão que provocaria a fragmentação do núcleo. Mas isso não ocorreu. Então, Rutherford admitiu a existência de partículas com massa semelhante à dos prótons, mas sem carga. Essas partículas diminuiriam a força de repulsão entre os prótons e aumentaria a estabilidade do núcleo. Em 1932, o físico James Chadwick descobriu, através de experiências feitas com material radioativo, a existência dessas partículas e as chamou de nêutrons. Modelo de Bohr. O cientista dinamarquês Niels Bohr aperfeiçoou o modelo feito por Rutherford, formulando sua teoria sobre a distribuição e movimento dos elétrons, baseado na teoria quântica proposta por Planck. A teoria de Bohr estabeleceu certas concepções atômicas, como: os elétrons escrevem órbitas circulares ao redor do núcleo. Cada uma dessas órbitas tem energia constante. Os elétrons que estão situados em órbitas mais distantes do núcleo são os que apresentam maior quantidade energética. Quando um elétron absorve certa quantidade energética, ele salta para a órbita de trás, que é a mais energética. O modelo atômico mais aceito atualmente é o modelo de Rutherford-Bohr. Os átomos são formados por prótons, partículas de cargas positivas, por nêutrons, partículas de cargas neutras, que juntos formam o núcleo,
e possui uma eletrosfera que envolve esse núcleo e é nela onde se encontram os elétrons, partículas de cargas negativas, cerca de 1836 vezes mais leve que um próton.